Queridos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 13. Ouçamos a leitura. Gênesis, capítulo 3, de 1 a 13. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que nosso Deus nos ajude a compreender todo o significado dessa passagem que nós acabamos de ler. Sim, Pai, nós estamos suplicando ao Senhor agora a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê compreensão de tudo o que se passa aqui, não só do significado desse texto, mas o que é que ele representa para nós hoje. Nós oramos que, ao abrir a palavra e fazer a exposição, Teu Espírito Santo clareie o entendimento daqueles que ouvem e que o Senhor opere em seus corações, conforme Teu desejo, Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Sem o relato que nós temos aqui, nós seríamos incapazes de saber, primeiro, a causa da maldade, da perversidade generalizadas das pessoas. Segundo, a experiência universal do sofrimento, da dor e da doença. E terceiro, a realidade da morte para todos. De onde vêm estas coisas? Qual a origem delas? Por que a humanidade é assim? Por que nós sofremos, morremos? Passamos por tantas dificuldades. No capítulo anterior, Moisés havia feito um relato detalhado da bondade de Deus para com o homem que ele havia criado, a começar de um jardim maravilhoso que plantou para ele, e em seguida lhe dando uma companheira, lhe dando uma auxiliadora que era semelhante a ele. Entretanto, mesmo diante de tanta benevolência, nós lemos horrorizados aqui a grande ingratidão do homem e da sua mulher para com o Criador tão bondoso e tão generoso. Queremos então entrar nessa noite, nesse capítulo, que eu já disse, é provavelmente um dos mais importantes capítulos da Bíblia, vendo a primeira parte da narrativa, onde a serpente tenta a mulher, em seguida a mulher convence o marido, os dois desobedecem a Deus e depois Deus vem ao encontro deles para questioná-los. Comecemos então com a entrada da serpente no jardim do Éden, tentando a mulher,
aí dos versos 1 a 5. Verso 1: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Mas aqui, nota que o verso começa com um mas, é porque o que vai acontecer está em contraste com o que está dito antes, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam num estado de inocência, de pureza, mas isso haveria de terminar logo em seguida. E o processo de queda começa com a presença, o aparecimento dessa serpente lá no meio do jardim. Note que Moisés se refere a ela como sendo um animal selvagem. Ela era a mais astuta de todos os animais selvagens. E, evidentemente, é claro, quando a gente lê esse texto, a gente pensaria que Moisés deveria tê-la classificado como entre os animais que rastejam sobre a terra. Mas é que provavelmente a serpente a essa altura era um animal diferente daquele que hoje nós conhecemos como cobra. Ele não estava classificado entre os que se arrastam na terra, ainda não. Isso vai acontecer como parte do juízo de Deus sobre esse animal. O que Moisés diz aqui é que ela era astuta, havia sido criada por Deus e era de todos os animais selvagens o animal mais astuto, quer dizer, mais esperto, mais sagaz. E essa sagacidade era alguma coisa natural. Até aqui, esse momento, nós não temos nenhuma indicação que essa astúcia ela era maliciosa. Era um animal muito esperto com relação aos outros. Deus o havia criado dessa forma e talvez foi por isso que ele foi escolhido por esses poderes que estavam entrando ali no jardim, exatamente porque era um animal mais esperto e serviria perfeitamente aos propósitos desses poderes malignos que sutilmente são apresentados aqui no texto. O apóstolo Paulo se refere a essa passagem na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, dizendo assim: a serpente com a sua astúcia enganou Eva, fazendo uma leitura histórica disso aqui. Eu fiz questão de dizer isso no começo, porque a reação de muitos, quando chegam aqui nesse capítulo, é dizer assim: mas vocês acreditam mesmo que cobra falava, que bicho falava? Vocês acreditam nessas coisas? Bem, o meu problema não é com Gênesis capítulo 3, meu problema é com Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você aceita isso, meu amigo, o resto é tranquilo. Para um Deus que do nada e pela sua palavra criou o universo, qual o problema dele fazer um bicho falar? Então, seu problema não é com Gênesis 3, com um bicho falando, seu problema é com Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus é o que a Bíblia diz que Ele é, qual é o problema de Gênesis 3? Qual o problema de Jonas passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Qual a dificuldade? Então, o problema não é com os milagres bíblicos. As pessoas que levantam essas dificuldades, eles dizem, o problema deles não é com a Bíblia no final, o problema deles é com Deus. É com o Deus que nos é apresentado na Escritura, porque se Ele é aquele de Gênesis 1:1, você não devia ter problema nenhum aqui com Gênesis 3. Não devia. Esse Deus criou os animais, criou esse animal esperto, sagaz, e ele então serve de canal para poderes espirituais malignos que, nós vamos ver mais adiante, penetram no jardim. A serpente então se dirige à mulher e começa a falar com a mulher. Mas não sabemos quanto tempo isso ocorreu desde a criação da mulher. Pode ter passado alguns meses, dias, não sabemos. E também não é dito por que a serpente escolheu conversar com a mulher. É claro que tem as interpretações machistas, não é? Nós não vamos cair na armadilha de aceitar nenhuma delas. Não é? Que a mulher é mais fraca, que a mulher é mais vulnerável, que a mulher assim acredita mais nas coisas do que o homem, não é? O homem é mais racional. A Bíblia não dá a menor sugestão de que foi por essa razão. Na verdade, diz que Deus criou o homem e a mulher iguais. Ambos são a sua imagem e semelhança. Então, não creio que a razão foi por isso. Mas o que foi também não nos é dito. De qualquer forma, foi quem a serpente escolheu para primeiro tentar. E aqui você tem a primeira indicação de que não se tratava de uma serpente comum. Era o fato de que ela podia falar com a mulher. Alguma coisa havia acontecido, então,
para que a ordem natural da criação fosse quebrada, porque até aqui os únicos seres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, tinham poder de comunicação era o homem e sua mulher. E, de repente, aparece um animal selvagem com a capacidade de raciocínio, de argumentação e de persuasão. Então, de onde vem isso? Moisés não nos diz. Mas é a primeira indicação de que essa não era uma serpente comum. Não era uma serpente comum. Em seguida, a serpente questiona a ordem de Deus. Uma vez que ela ganhou a atenção da mulher, ela faz essa pergunta que está aí no final do verso 1. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Essa pergunta revela que a serpente tinha conhecimento da ordem. Ela tinha conhecimento disso. De alguma forma, ela estava lá. Naquele dia que Deus, ao criar o homem, apresentou-lhe a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, você pode comer livremente de tudo isso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Esse bicho aqui, de alguma forma, tinha conhecimento disso. Ele sabia da ordem que Deus havia dado. E, portanto, a sua pergunta aqui, ela é capciosa e ela revela uma ignorância fingida. Deus disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, do tipo assim, Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? É isso? É isso que ele disse? É verdade isso? O alvo é evidente. A serpente queria lançar dúvidas na mente da mulher acerca da bondade de Deus, sobre a qual não devia pairar nenhum questionamento, diante de toda a fartura, de toda a misericórdia que Deus tinha mandado. Entretanto, foi por aqui o ângulo de ataque. Questionar inicialmente, lançar dúvidas sobre a bondade de Deus. Mais uma indicação de que isso aqui não era uma serpente comum. Alguma coisa tinha acontecido. E a mulher, então, cai na armadilha, respondendo à serpente, sem suspeitar do fato curioso e inédito de ver um bicho falando. A princípio, ela tenta estabelecer a verdade sobre a ordem de Deus. No verso 2, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Ela diz, não é? De fato, Deus permitiu que nós comêssemos as frutas de qualquer árvore do jardim. Mas havia somente uma exceção, diz a mulher, agora no verso 3. Do fruto da árvore que está do meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A mulher, na tentativa de resguardar a verdade de Deus, ela diz, não, é verdade, Deus diz que a gente pode comer de todas as árvores, mas também é verdade que Ele proibiu que nós comêssemos de uma árvore em particular. Na verdade, Ele até disse, não toque na árvore. E aqui a mulher já começa a descarrilhar, porque Deus tinha dito, vocês estão proibidos de comer, não disse que vocês são proibidos de tocar. Muito embora, a essa altura, a gente não deva atribuir à mulher nenhum sentimento maldoso. Ela provavelmente, no zelo de defender Deus da suspeita que a serpente levantou, ela disse, olha, nós não podemos comer, nem tocar, né? Como dizendo assim, eu não quero nem chegar perto. Mas ao fazer isso, ela já altera a palavra de Deus, ela já muda, acrescenta ao que Deus havia dito. E aí, então, a serpente contradiz de maneira direta a ordem de Deus, encorajada pela receptividade da mulher. Está claro aqui a essa altura que a mulher já entrou, a conversa já foi longe demais. E não devia nem ter começado. Não devia nem ter começado, mas agora a conversa já foi longe demais. E o próximo passo, então, é a serpente encorajada. Ela contradiz de maneira direta o que Deus tinha dito. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Deus tinha deixado claro de que no dia que eles comessem do fruto, eles certamente haveriam de morrer. E pelo fato de que Adão ainda viveu 930 anos depois que comeu, significa que morte
tinha uma implicação muito mais ampla do que simplesmente a cessação física. Você vai morrer, Adão, embora não imediatamente. Isso vai acontecer 930 anos depois. Mas outros tipos de morte estavam implicados aqui, como nós veremos à medida que a trama do texto se desenvolve. O homem havia passado isso para a mulher. Note que ela diz aqui no verso 3, não é? Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Ela fala no plural. Então, isso porque, com certeza, o marido tinha chamado ela, uma vez que Eva foi criada depois da ordem que Deus deu de não comer, o marido certamente chamou e disse, olha, essa árvore aqui, você está vendo, Deus me disse que no dia que nós comêssemos dela, nós haveríamos de morrer. Então, ele disse que nós não comêssemos dessa árvore. Essa árvore, tudo mais a gente pode comer, menos dessa árvore. A mulher estava consciente disso, ela tinha plena consciência da ordem e das consequências. E então, a serpente frontalmente nega o que Deus tinha dito. Veja como ele diz, ela fala com tanta segurança no verso 4, é certo que vocês não vão morrer. Quer dizer, é claro que vocês não vão morrer, Eva, vocês não morrerão coisa nenhuma. Contradição frontal ao que Deus tinha dito. Aqui, ao dizer isso, a serpente se apresenta como o verdadeiro referencial do bem e do mal. Ela se apresenta como sendo uma verdade superior à verdade de Deus. É mentira isso que Deus disse, isso que Ele falou, não vai acontecer de maneira nenhuma. Eu sei melhor do que Deus, você devia estar me escutando, e não Deus. Se apresenta como um referencial de verdade, como aquele ser que tem o verdadeiro conhecimento no lugar de Deus. E a essa altura já está claro, né, da narrativa, que a serpente representa algum tipo de poder adversário a Deus que desejava destruir a sua obra e estragar tudo o que ele havia feito. A partir daí a serpente atribui a Deus intenções egoístas, porque então ele tem que explicar, se nós não morreremos, então por que Deus proibiu? E o próximo passo lógico é a serpente dar a interpretação da proibição. Por que Deus proibiu? É o que ela diz aqui no verso 5. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente atribui a Deus intenções egoístas, ao ter negado o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui ela usa de meia-verdade. Meia-verdade. Era certo que, se eles comessem do fruto, os seus olhos se abririam. Isso, de fato, era verdade. E eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. Isso era verdade. Porém, era uma meia-verdade, porque esse conhecimento que eles teriam do bem e do mal não seria o mesmo conhecimento que Deus tem. Não seria. E mais falso ainda era a insinuação da serpente de que Deus tinha feito isso porque Deus queria reinar supremo. Deus não queria dividir o conhecimento com ninguém, nem com aquela criatura que ele havia feito à sua imagem e semelhança. Deus é egoísta, Deus é zeloso do seu lugar, ele não quer compartilhar aquilo que realmente importa. Ele pode ter dado esse jardim maravilhoso, todas estas coisas maravilhosas, mas o que é isso sem conhecimento, sem entendimento? Isso ele reservou só para ele. Que Deus egoísta, não é? Em vez de compartilhar isso com vocês, ele reservou só para si. Essa é a razão pela qual ele fez essa proibição tão absurda, diz a serpente. Esse atrevimento da serpente em contraditar a Deus de maneira tão direta deixava claro que ela estava representando um poder espiritual gigantesco, oposto e inimigo de Deus, que surgiu depois que Deus havia terminado a sua boa criação. No último dia, a declaração sobre a criação é essa, e viu Deus que era tudo muito bom. Então, esses poderes, eles não surgem durante o período da criação. Não foi Deus quem criou esses poderes que estão aqui agindo através ou atrás da serpente, porque no final da criação estava tudo muito bom. Mas eles surgiram em algum momento entre o término da criação e o pecado do homem. Quando o homem peca, quando ele vai tomar do fruto e comer, o mal já existia, o mal já estava presente.
embora a Bíblia não nos diga com clareza como ele surge, ele simplesmente aparece no jardim usando a serpente, provavelmente uma encarnação. Os estudiosos do Antigo Testamento, eles se debatem de que maneira esses poderes malignos usariam um animal. Então, alguns falam que poderia ser uma ilusão, Eva pensou que estava vendo alguma coisa, ou então algum tipo de ventriloquismo, né? Os poderes espirituais falavam e parecia que era o bicho que estava falando, ou algum tipo de opressão sobre o animal, ou uma encarnação, uma tomada completa daquele animal, que nos parece o mais provável, embora sobre isso nós não podemos ter certeza. O que importa é que havia poderes espirituais, inimigos de Deus, opostos a Deus e que queriam completamente subverter a sua criação. E a estratégia da serpente funciona. Nós vamos ver agora do verso 6 ao verso 8 como a mulher e seu marido desobedecem a Deus. Aquela segurança da serpente, é certo que você não vai morrer, e aquelas meia-verdades sugerindo uma má intenção em Deus acabaram calando fundo no coração da mulher, onde deveria haver apenas amor, gratidão, respeito e temor pelo Criador maravilhoso e pelo seu marido que Deus havia colocado sobre ela. A serpente acaba enganando a mulher, prometendo alguma coisa que não era verdade e ocultando quais seriam as verdadeiras consequências se ela tomasse do fruto. A intenção da cobra, a essa altura, é muito clara. Ela quer levar o homem a desobedecer a Deus e assim assumir o domínio da criação e arruinar a boa obra que Deus tinha feito. É então que a mulher, nos diz aqui o verso 6, olha para a árvore de outra maneira e ela percebe duas coisas. Primeiro, que ela era igual às demais árvores do jardim que eram permitidas. Veja o que diz o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Mas espera aí, todas as outras que estavam no jardim, já foi dito no capítulo 2 que eram árvores boas para comer. Então ela diz, mas é igual às outras. O que ela tem de especial? Ela é boa para comer como as outras são também. E não só isso, ela é agradável aos olhos, é muito bonita, é uma árvore linda. Mas espera aí, todas as outras são também. Por que então essa é diferente? Qual seria a razão de Deus, então, não permitir que nós comêssemos do fruto? Será que a serpente está correta? E nessa altura, então, ela percebe uma coisa que ela não tinha percebido antes, que aquela árvore era boa para obter conhecimento. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, era alguma coisa que se você tivesse lá, você ia querer desejar também, ter o conhecimento que viria através daquela árvore. Era nisso que essa árvore era diferente das demais, e era nisso então que ela se tornou desejável para a mulher. A mulher desejou então obter por si mesma o conhecimento do bem e do mal. Esse é o ponto aqui. Até aqui, o conhecimento do bem e do mal tinha Deus como referência. Bem é o que Deus diz, mal é aquilo que Deus diz que é mal. Certo é o que Deus diz que é certo, errado é o que Deus diz que é certo. Mas agora a mulher quer ter esse conhecimento para si, por ela mesma. Ela quer discernir isso, ela quer fazer suas leis, ela quer determinar o que é certo e errado. É uma árvore desejável para dar entendimento. E através dela, ela e seu marido seriam como Deus. Seriam como Deus. Qual é a diferença dessa percepção agora e das anteriores, uma vez que a mulher deve ter visto essa árvore dezenas de vezes antes? É que dessa feita a serpente tinha chamado a atenção para ela e havia questionado os motivos de Deus proibi-la. E assim a mulher teve vontade de comer, mesmo sabendo das consequências, quis ser independente de Deus, autônoma, capaz de redefinir o bem e o mal. E então chega o verso 6, que é o verso mais terrível de toda a Bíblia. A mulher então come do fruto, dá ao seu marido, que come em seguida. Vendo a mulher que a árvore
era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Algumas traduções trazem, e o homem que estava com ela comeu, indicando que o homem estava presente. A tradução do hebraico permite essa interpretação, que o homem estava presente assistindo tudo isso aí. O homem não impediu, não repreendeu a sua mulher, concordou com ela, tomado dos mesmos desejos e da mesma intenção. A essa altura, o coração e a mente deles já haviam sido tomados pelo desejo. E o ato pecaminoso se concreta em seguida. 4 ações sequenciais que representam o maior desastre já acontecido no mundo. Tomou, comeu, deu e comeu. 4 ações, numa sequência rápida, que representam a desgraça do mundo, o ato mais tenebroso jamais praticado, com consequências que sofremos até o dia de hoje. Aqui, o ser moral que Deus havia criado com liberdade de escolha, usa seu livre-arbítrio para a rebelião. Aqui, aquilo que era somente tentação e desejo se torna em transgressão real. Aqui o homem quebra o pacto que havia sido feito com Deus. Aqui ele e a sua mulher caem daquele estado de pureza e inocência em que eles foram criados. Aqui eles se tornam pecadores, sua natureza santa foi poluída e manchada, e todas suas faculdades foram atingidas, pensamento, consciência, vontade, emoções. Aqui eles iniciam a jornada para a morte, que seria marcada pela dor, sofrimento, doenças, até que voltassem ao pó. Aqui eles condenam todos os seus descendentes a nascer culpados e corrompidos e destinados à morte. Aqui eles entregaram o domínio que tinham recebido de Deus nas mãos da serpente e dos poderes que ela representava. Eles que haviam sido feitos à imagem e semelhança de Deus, eles a quem Deus havia dado domínio sobre toda a criação, inclusive a serpente, cometem esse ato de traição. Não foi só rebelião, foi traição. E entregam o mundo à serpente sobre quem eles deveriam dominar. Todas essas consequências de seus atos se refletem na percepção imediata de que eles estavam nus, verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os seus olhos se abriram, como a serpente havia dito, mas para conhecer alguma outra coisa, para conhecer a vergonha, para conhecer a culpa, para conhecer o medo. Eles perceberam que estavam nus, uma vez que já não tinha inocência e pureza, e tentaram em vão cobrir a nudez com uma tanga feita de figueira costurada. E o próximo passo é fugir de Deus. Eles diz aí o verso 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A sequência é muito rápida aqui. Aquelas árvores que Deus fez, árvores bonitas, frondosas, que eram para o deleite do homem, que eram para a sua alegria, para o seu sustento, agora serve de esconderijo. Tudo foi arruinado. Toda a beleza dos capítulos 1 e 2 agora vai por água abaixo, como se tudo tivesse sido em vão. Tudo tivesse sido em vão. Eles ouvem, diz o texto aí, eles ouvem a voz do Senhor Deus. No hebraico, a ideia não é tanto de voz, mas o barulho que Deus fazia quando estava andando no jardim. Pode ser a voz de Deus ou pode ser o barulho dos passos. Ou o barulho à medida que ele passava e passava nas árvores, não é? Tocava nas árvores. O ponto é que Deus chegou andando no jardim e a presença dele fez barulho. E aí o homem e sua mulher correram para se esconder de Deus, da presença de Yahweh entre as árvores do jardim, sentindo agora culpa, vergonha e receio, aquela presença que antes lhes dava tanto deleite, tanto alegria com o seu Criador, agora lhes trazia culpa, vergonha e receio.
A última parte do que nós vamos ver hoje à noite está aí do verso 9 a 13, quando Deus vem confrontar o casal decaído. Ele começa questionando Adão. Veja que a sequência que Deus vai seguir agora é ao contrário da sequência do que aconteceu. Aconteceu serpente, mulher, homem. Agora Deus vai fazer homem, mulher, serpente. Por quê? Porque Adão era o responsável. Por que Adão? Não foi a mulher que começou? A resposta era que o seu marido era responsável por ela. O homem foi colocado como o cabeça da família, como o responsável por toda a humanidade que viria dele. Por isso Deus vai cobrar primeiro dele. Ele poderia ter impedido, ele poderia ter feito alguma coisa, mas ele não somente não deixou de fazer, como ele também participou como cúmplice naquele pecado. E a pergunta de Deus ao homem, no verso 9, é retórica. Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? É claro que Deus sabia onde o homem estava, mas a pergunta é: por que é que você está se escondendo? Essa que é a pergunta. Né? Por que você está se escondendo? E Deus queria despertar o homem para ver a seriedade e a gravidade daquilo que ele tinha feito. A resposta do homem, ao se ver descoberto por Deus, está aí no verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Ele se escondeu porque tinha medo de Deus, ele tinha percebido que estava nu. Lembre que quem está fazendo esse relato é Moisés, milhares de anos depois, às margens do rio Jordão, para os israelitas, no meio do mundo oriental, onde a maior vergonha que alguém podia passar era ficar nu em público. Hoje em dia não, né? Tem um monte de sem vergonha aí na internet, nas redes sociais, aparecendo nu, cara de pau, né? Não tem a menor vergonha. Mas no Antigo Oriente, a maior vergonha que alguém poderia passar era aparecer nu em público. É para essa audiência que Moisés está dizendo isso aqui. E é por isso que, não é, apresentando Adão, dizendo: eu vi que eu estava nu e vi que o Senhor estava chegando, então eu me escondi, porque eu estou nu. E nu era símbolo de humilhação, era símbolo de vergonha, era símbolo de derrota no Antigo Oriente. Daí a resposta do homem diante de Deus. E Deus então faz mais duas perguntas. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Como é que você soube que você estava nu? E a segunda pergunta: você comeu da árvore? A segunda pergunta é a resposta da primeira, né? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que você não comesse? Porque essa seria a única maneira, Adão, pela qual você saberia que você está nu. É que você me desobedeceu. E agora você está aí na sua vergonha, na sua nudez, na sua humilhação. A reação do homem, no verso 12, foi colocar a culpa do que ele tinha feito, primeiro na mulher e depois em Deus. Então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher me deu do fruto, a culpa é dela. Ela que me deu, a iniciativa foi dela. E tem mais, foi a mulher que o Senhor me deu, não se esqueça disso. Eu estava muito bem sozinho. Foi o Senhor que veio com esse negócio de não é bom que o homem esteja só. E o Senhor que disse que ia fazer uma ajudadora, uma companheira, para me ajudar a guardar o jardim, para estar no jardim. Olha aí, o erro é teu. É isso que ele está dizendo a Deus. Ele está primeiro colocando a culpa na mulher, mas em última análise ele está colocando a culpa em Deus. Foi essa mulher que foi ideia sua fazer. E foi essa mulher que o Senhor me deu. Imediatamente Deus então vai ao encontro da mulher, verso 13. E ele quer saber a verdade dos fatos. O Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? O que é isso que o seu marido está dizendo que você fez? E a resposta da mulher, a semelhança do homem, é transferir a sua culpa e dessa vez vai para a serpente. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E aqui a morte espiritual já havia acontecido. Percebem? A diferença do que acontece a partir de Gênesis 3:6 para todo aquele cenário maravilhoso dos capítulos 1 e 2. Aqui a morte havia entrado.
A morte espiritual já tinha acontecido. Agora o casal está separado de Deus. A presença de Deus não era mais deleitosa. A presença de Deus trazia culpa e vergonha. Eles estavam separados uns dos outros, se culpando pelo que tinha acontecido. Eles se tornaram conhecedores do mal por experiência própria e, portanto, conheceram a vergonha, a nudez, a culpa e o medo. Eles endureceram o seu coração, nenhum deles proferiu qualquer palavra de arrependimento. Nenhum deles. O que fizeram foi transferir a culpa. E estavam cheios de medo e de terror, fugindo daquele que poderia perdoá-los. Isso a serpente não disse que aconteceria. Isso a serpente não disse que aconteceria. Que tragédia terrível havia acontecido no jardim. Parece que os planos de Deus fracassaram horrivelmente, não é verdade? Tudo foi por água abaixo. Tudo aquilo que Deus tinha feito com tanto cuidado, tanto carinho. Parece que nada deu certo. Parece que Deus foi apanhado de surpresa, não contava com isso. Mas é o que veremos nas próximas exposições. Por enquanto, vamos tentar entender o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas. Lembrem que Moisés, ao narrar essa história, ao registrar essa história, ele estava fazendo isso para os israelitas que estavam às margens do rio Jordão, próximos a entrar na terra prometida, para recebê-la como herança, conforme Deus havia prometido aos patriarcas. E Moisés deseja realinhar a teologia deles, explicar muitas coisas, o porquê de determinadas leis de Deus, antes dele entrarem, e prepará-los para o que eles vão encontrar ali. Alguns pontos nós podemos ver aqui, que fazem parte daquilo que Moisés intentava. O primeiro é que aquele mundo original que Moisés descreveu, criado por Deus, ele já não existia da mesma forma. Os israelitas viviam num mundo diferente, como é o nosso. O mundo que nós estamos vivendo agora é diferente daquele que foi criado por Deus, em vários sentidos. Ele é basicamente o mesmo, funciona com as mesmas leis físicas, geográficas, geológicas, naturais, e que garante o seu funcionamento, mas algo terrível aconteceu. Algo terrível entrou de forma que não é mais a mesma coisa de Gênesis capítulo 1 e 2. Poderes malignos e antagônicos a Deus entraram e operam agora nesse mundo em que os israelitas viviam e que nós vivemos também. O conceito de que Deus pode ser desobedecido, uma vez que nós temos liberdade de escolha e somos seres morais, havia entrado e fazia parte da realidade do mundo em que Moisés estava com os israelitas e faz parte do mundo em que nós estamos, a ideia de que nós podemos desobedecer a Deus. Se nós quisermos. Não era assim no começo, mas agora é. Esse mundo não é mais aquele mundo que Deus criou. Segunda coisa que torna-se claro, e aqui eu queria chamar a sua atenção. Moisés ensina que aquele mesmo poder maligno, não nomeado a essa altura, que estava no jardim usando a serpente, ele continuava presente no mundo, e fazendo exatamente a mesma coisa, querendo levar o povo de Deus, querendo levar os homens cada vez mais para longe de Deus e se apresentando como outro Deus, uma alternativa superior a Deus. Era esse poder que estava por detrás dos ídolos que foram adorados ou que eram adorados no Egito, onde os israelitas passaram 400 anos. Era o mesmo poder maligno, espiritual, que estava lá na terra prometida, que estava diante deles. Eles iriam entrar em breve, mas esse poder estava lá também, onde ele era adorado e cultuado através dos deuses e dos ídolos daqueles povos. O próprio Moisés mais tarde vai se referir a isso com palavras mais claras, e eu queria que você prestasse atenção para ver por que é que eu estou dizendo isso, qual é a base que eu tenho para dizer isso. Deuteronômio 32, 17. Ofereceram sacrifícios aos demônios. É a primeira vez que a palavra demônio aparece na Bíblia. Moisés identifica quem são esses poderes espirituais por detrás do engano, da malícia e da rebelião contra Deus, que desejam adoração, ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus, sacrificaram a deuses que não conheceram. Está se referindo aos israelitas quando estavam lá no Egito.
Quando vocês estavam lá no Egito, vocês sacrificaram, fizeram oferendas aos deuses do Egito, mas na verdade vocês estavam oferecendo sacrifício aos demônios, que eram estes poderes que estavam lá no jardim, por trás da serpente. Foram eles que estavam lá. E mais adiante, no livro de Levítico, capítulo 17, verso 7, Deus falando para Moisés, se referindo aos israelitas: nunca mais os israelitas oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. É a segunda vez que a palavra demônio aparece e é usada por Moisés para se referir aos poderes que estavam por detrás da idolatria, os poderes inimigos de Deus que querem tomar o lugar de Deus e ganhar a adoração e o serviço e a admiração das pessoas. É o mesmo poder que estava lá no jardim do Éden. No fim da Bíblia, o apóstolo João se refere ao episódio, dando o nome aos bois e a verdadeira identidade. Ele se refere à antiga serpente, Apocalipse 12, verso 9 e capítulo 20, verso 2, dizendo: o grande dragão, Satanás, o diabo, sedutor de todo mundo, que seduziu a mulher e seduz o mundo todo. Ele é a antiga serpente, o diabo, o adversário. É isso que a palavra Satanás significa em aramaico. Você vê que o apóstolo João se refere a isso como sendo algo histórico, algo que aconteceu. Não é mito, não é lenda. Se você achar que o capítulo 3 é uma lenda, é uma fábula, é uma história, um conto de fadas como João e Maria, Branca de Neve e os 7 anões, você não tem fundamento nenhum para o cristianismo, você não tem visão nenhuma para entender a realidade a partir da perspectiva cristã. É por isso que esse capítulo tem sofrido talvez mais ataques do que o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, de pessoas que tentam negar a sua historicidade e dizer que aqui é papo, é lenda, é conversa. Mas tire esse capítulo, como eu disse no início, e você não vai entender por que a humanidade é o que é. Você não vai entender. Não tem explicação para a maldade, para a violência, o ódio, a revolta, a malignidade e, ao mesmo tempo, ainda a bondade, os resquícios da imagem e semelhança de Deus que existe aqui entre nós. O Senhor Jesus se refere a essa passagem, dando a intenção, o próprio Jesus se refere a essa passagem em João 8,44, dizendo que o diabo foi assassino desde o princípio. A que ele se refere? A esse episódio aqui. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele era mentiroso, ele enganou a mulher com mentira. Jesus chama ele de mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus via esse episódio como tendo acontecido, como sendo algo real, concreto, histórico e não uma lenda. Como eu disse, se você questiona isso aqui, seu problema não é com o capítulo 3, seu problema é com Gênesis 1:1. Que uma vez que você admite que há um Deus que do nada criou tudo, qual é o problema do capítulo 3? Aqui Moisés abre os olhos dos israelitas para mostrar quem é que estava por detrás dos ídolos do Egito e lá em Canaã, onde eles haveriam de estar, que eram os demônios. E eles deviam entender que esse poder maligno não era para ser venerado ou para ser adorado. A serpente era adorada no Antigo Oriente. Ela representava às vezes o caos, às vezes a fertilidade, às vezes a morte, mas não era para ser adorada. Não era para ser venerada. Nas religiões do Antigo Oriente, o bem e o mal eram poderes opostos e iguais, e algumas religiões entendiam que o mal era eterno, mas Moisés aqui mostra que, na verdade, o mal não é eterno, ele surge depois da criação do mundo bom de Deus, provocado provavelmente por estes seres que se afastaram de Deus, se desviaram de Deus, como mais adiante nós vamos ter que tratar disso com mais clareza. Terceira lição que eu penso que Moisés quer ensinar aqui para os israelitas é que o bem e o mal são definidos por Deus. Amar a Deus e obedecê-lo traz o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, o que é certo e o que é errado. Portanto, os israelitas não deveriam escutar os falsos profetas que se levantariam em Israel, incitando a obediência, a desobediência e a adoração de outros deuses. Portanto, eles não deviam seguir o padrão moral dos cananeus. Deus já tinha dito para eles o que é certo e é errado no resumo dos 10 mandamentos.
Esse é o conhecimento do bem e do mal, ele procede de Deus. Não farás para ti imagens de escultura, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Inclusive aí a palavra cobiçar é a mesma palavra que aparece quando diz que a mulher viu que a árvore era desejável. Deus já nos deu o referencial do que é certo e errado. E o capítulo 3 nos mostra o que acontece quando você adota outro referencial. Deus é quem nos dá a referência do certo e do errado. Quarto, Moisés desejava que os israelitas vissem a bondade de Deus para com eles. Deus não destruiu Adão e Eva imediatamente. Destruiu? Não. Deus veio buscá-los. Deus procurou levá-los ao arrependimento. Da mesma maneira, Deus não tinha desistido da sua aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, a aliança da qual os israelitas eram herdeiros agora. Apesar de que os israelitas, desde que Deus os tirou, através de Moisés lá do Egito, passaram 40 anos provocando a Deus no deserto, 40 anos praticando idolatria, imoralidade, se queixando, murmurando e provando e testando a Deus. Ainda assim, Deus disse, eu vou dar essa terra para vocês. Não para vocês, a primeira geração, mas para os filhos de vocês. Vejam a bondade de Deus, o mesmo Deus que não abandonou Adão e Eva, mas foi atrás, é o mesmo Deus que também não abandonou a sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e deu a terra prometida aos seus descendentes. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus nosso. Quinto lugar, Moisés deseja ensinar para os israelitas a natureza do pecado. O que é o pecado? É uma definição que precisa ser mais e mais trazida de volta diante dos nossos dias. Pelo que nós vimos aqui no texto, o homem é vulnerável, continua vulnerável à tentação dos poderes espirituais inimigos de Deus, que usam meios, que usam pessoas, usam acontecimentos e uma série de outras coisas que estão à sua disposição. Esses poderes continuam aqui, e da mesma forma que eles tentaram Adão e Eva, eles também nos tentam. E tudo começa na mente. A conversa da serpente é aqui, ó. A luta é pela mente, aqui, é aqui que começa. O diabo, eu sei, muitas igrejas elas dão a impressão de que a única coisa que o diabo quer é tirar sua saúde, sua riqueza, seu emprego, seu carro do ano e acabar com seu casamento. Tem muitas igrejas que enfatizam só isso. Não estou dizendo que o diabo não faz isso, mas isso não é a coisa mais importante para o diabo. É aqui a guerra é aqui. Como ele fez lá com a mulher. Ele começa aqui. É assim que o pecado começa. Começa na mente, no coração, quando a gente fixa os olhos naquilo que não é permitido. Quando você começa a pensar e olhar para aquilo que é proibido. Essa é a razão pela qual Deus vai determinar mais adiante que os israelitas, ao entrar na terra, eles destruíssem completamente os povos pagãos, idólatras e imorais. Às vezes a gente pergunta, por que essa radicalização de Deus, quando ele diz para os israelitas, quando vocês entrarem na terra, vocês acabem com esses cananeus? É porque, desde o início do capítulo 3, o homem deveria ter aprendido que, para evitar o pecado, você tem que evitar primeiro toda ocasião propícia para o pecado. O problema da mulher qual foi? Que ela entrou na tentação, ela entrou na conversa, na lábia, manteve uma conversa com o tentador. E o resultado foi esse aqui. Por isso agora Deus diz, quando vocês entrarem na terra, não tem conversa, acaba com essas nações ímpias, idólatras, imorais, que há 450 anos vêm oferecendo seus filhos como sacrifício aos seus deuses. Encheu já a minha paciência. Por essa razão Deus disse, vocês não vão casar com as mulheres deles, vocês não vão nem pronunciar o nome dos ídolos deles, fujam de tudo que pode levar vocês para longe de mim. Você não só tem que fugir do pecado, mas você tem que fugir de tudo aquilo que leva ao pecado. Exatamente isso que Moisés quer ensinar para eles. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui. Talvez eu devesse terminar aqui, mas tem mais um pouquinho. Uma palavrinha para você que vem se debatendo com aquela questão da origem do mal, e se Deus é seu autor. A verdade é que nós não sabemos quando o mal entrou no mundo, e nem como.
Mas uma coisa nós sabemos, o texto deixa claro: Deus não é o autor do mal, Deus não concorda com o mal, e Deus vem punir o mal e questionar o mal. Na Bíblia, a responsabilidade do mal é sempre colocada na escolha do homem. É o homem que traz o mal sobre si. Ele é aquele que vai ser responsabilizado por todas as suas escolhas erradas. O mal não provém da criação, porque Deus fez todas as coisas boas. E é evidente que, por outro lado, tudo isso acontece conforme Deus havia determinado e planejado. Olhe para os capítulos, para entender o capítulo 3, você tem que entender o 1 e o 2. No capítulo 1 e 2, Deus aparece como Todo-Poderoso, o Deus inimaginável, que sempre existiu, e que apenas pela sua palavra Ele cria mundos, e os enche de riqueza, de vida. Você acha que isso que aconteceu no jardim pegou ele de surpresa? Que de alguma maneira ele disse: e agora? Você acha? Então você não entendeu Gênesis 1 e 2 de maneira nenhuma. O que esses 3 capítulos tomados juntos nos ensinam é que Deus é absolutamente soberano sobre o mundo que Ele criou, e o homem é responsável pelas suas decisões. Veja que Moisés não tenta explicar isso aqui, porque nós não temos que entender, não temos como entender isso, mas nós temos que aceitar 1 e 2, a soberania de Deus, e 3, responsabilidade do homem, naquilo que ele faz. Não pegou Deus de surpresa. Por isso, não deixe que questões sobre esse assunto ofusque a verdade clara. Você é um pecador e você é responsável pelos erros que você comete. Às vezes as pessoas querem esconder a sua responsabilidade atrás do questionamento teológico, filosófico. Mas e o mal? De onde vem? Não interessa, meu amigo. Não sei de onde ele vem. Eu sei que se você fizer, a culpa é sua. Eu sei que se você praticar, você vai ser responsabilizado por Deus. Então não deixe esses questionamentos filosóficos afastar você do que realmente importa. Uma palavrinha também para aqueles que estão se debatendo aqui com a questão do livre-arbítrio, né? A Bíblia não traz aqui muitas explicações sobre o livre-arbítrio. O que está claro é que Adão podia fazer o que fez. Tanto é que fez. E agora, mesmo depois de ter feito, ele continua responsável por todas as suas atitudes, como você também, descendente que é de Adão. Você é responsável pelo uso das suas escolhas, todas elas. Você continua sendo um ser moral, e Deus vai cobrar de você todas as suas decisões. Terceiro, uma palavrinha a você que está flertando com o pecado. Você sabe o que eu estou dizendo. Esse namoro pesado que você está vivendo. Você está dizendo assim: não, eu me seguro. Não é um namoro pesado, mas nós não vamos passar dos limites. Pode dizer isso para Eva. Essas amizades ímpias que você tem, esses grupos que você frequenta, que fica mandando aquelas fotos, aquela conversa, esses negócios atrativos, porém desonestos. Se você não aprendeu desse texto, que nós temos que fugir não somente do pecado, mas de tudo aquilo que dá ocasião ao pecado, você não aprendeu nada desse texto. Absolutamente nada. Se o diabo conseguiu enganar Eva, que não tinha pecado, imagine você, pecador, corrompido, decaído, inclinado a todo mal. Portanto, fuja, não só do pecado, mas de tudo aquilo que pode ocasionar você cair no pecado. Pode ser um namoro, pode ser uma amizade, pode ser um negócio, pode ser uma sociedade, pode ser o tipo de coisa que você vê, o tipo de coisa que você lê, o que quer que seja, fuja. Porque você não é invulnerável a isso. Minha última palavra é para você que está aqui nessa noite, que está me acompanhando pela internet, que caiu em pecado, como Eva e como o homem. E você está se sentindo culpado, com medo do castigo. É bom mesmo que você se sinta assim. É ótimo. É sinal de que tem esperança. Pior é quando a pessoa cai em pecado e está com a cara mais cínica do mundo. Está nem aí. Mas se você está sentindo, de fato, que está nu, está com vergonha de Deus, está com vergonha do que você fez,
então de fato existe esperança. Não fuja de Deus, não fuja daquela voz, daquele som lá no jardim, que vem ao seu encontro, sabendo que você é culpado, mas querendo trazer você de volta ao bom senso, ao quebrantamento, à verdade, ao arrependimento e à vida eterna. Se humilhe, confesse, se arrependa, e há perdão para esse Deus, como o restante da história de Gênesis nos mostra. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, você que nos acompanha também pela internet, que Ele nos dê um coração quebrantado, humilde diante dEle, diante das realidades tremendas que estão aqui nesse capítulo que nós acabamos de ver. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, como filhos de Adão e Eva, nós chegamos diante de Ti, agradecidos pelo segundo Adão, agradecidos pelo Filho da mulher, Jesus Cristo, que fez certo o que Adão fez errado, e que da mesma forma que Adão nos precipitou a todos na condenação, também nos livra do juízo, o Senhor Jesus, em quem nós podemos ser perdoados e podemos ter a vida eterna. Nos ajuda a entender a gravidade do que aconteceu, para podermos apreciar o Senhor Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, para que possamos amá-lo, segui-lo. Ó Deus, fala ao coração de todos que aqui se encontram, que Tua palavra produza esse efeito de quebrantamento, de consciência de pecado, mas também de regozijo pelo perdão e a misericórdia que o Senhor demonstrou. Em nome de Jesus. Amém.